Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de ensino religioso. Hoje um vídeo feito com muito carinho para a galerinha do 7º ano. Espero que estejam com lápis e caderno na mão para fazerem suas anotações, está bem? Então vamos lá. Trataremos hoje sobre o Brasil de pluralidades dentro do mosaico religioso. De início, devemos situar, o significado de duas palavrinhas. O que é mosaico e o que é pluralidade. Mosaico nada mais é do que a montagem de fragmentos de diferentes materiais, tamanhos e cores que juntos formam uma obra única, tá bom? E pluralidade são características étnicas e culturais de diferentes grupos sociais que convivem no mesmo território ou país, tá bom? Então, para a gente iniciar, tivemos que situar essas duas palavras dentro do contexto para que vocês entendam o que a gente vai falar posteriormente, certo? Então, vamos lá. Podemos considerar, pessoal, que o cenário cultural e religioso brasileiro ele já era um processo desde antes os portugueses chegarem até aqui, pois essa pluralidade, como a gente já tinha dado significado no início, ela já estava presente na multiplicidade dos povos indígenas que aqui viviam, tá? Com suas línguas, tradições religiosas, culturais e outras, certo? Por meio da tradição oral, esses povos eles mantiveram vivos seus ensinamentos, transmitindo dos mais velhos aos mais jovens, tá certo? Isso valorizava o culto aos ancestrais com os rituais, com as danças circulares ao redor das fogueiras, por exemplo. Para alguns povos indígenas, a fogueira acesa, para vocês terem noção, ela representa a memória dos ancestrais, certo? Pois o fogo ele era capaz de trazer de volta quem ouviu e acompanhou as vivências das aldeias desde a sua origem. Os europeus, por sua vez, eles trouxeram para o Brasil elementos mais simbólicos. Por exemplo, os que estão presentes nas tradições cristãs católicas, como as celebrações dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e do batismo, a devoção aos santos, por meio das rezas, práticas como os textos, as novenas, as procissões, as festas litúrgicas, devocionais, Tudo isso foram tradições trazidas pelos portugueses, tradições que vinham, oriundas da religião cristã católica. Algo muito novo para os indígenas, que tinham um costume politeísta, um culto a várias divindades, vários deuses, e uma religião bem diferente da que os portugueses o impunham, certo? Naquele período. Porém, a influência do cristianismo católico nessas terras, nas nossas terras brasileiras, ele foi além do âmbito religioso, Ele teve um papel social, cultural, político e econômico. Um exemplo claro dessa atuação foi na fundação das Irmandades, responsável por manter a política colonial da coroa portuguesa no Brasil, Algo que tinha a ver com a manutenção da própria coroa, do próprio governo, mas que era atrelado e ligado à igreja, certo? Eles, além de estruturarem a organização social das colônias e cuidarem da saúde da população por meio das santas casas de misericórdia, que existem até hoje no nosso país. Um exemplo muito, muito claro disso é a questão da Casa de Saúde que a gente tem aqui na nossa cidade de Esperança, a Casa de Saúde e Maternidade São Francisco de Assis, Na época, ela veio, certo? As freiras que organizaram, abriram essa Casa de Saúde, elas vieram de fora, da Holanda, e elas, com o papel social dentro da própria igreja, elas acabaram criando essa Casa de Saúde, certo? Algo que foi muito além da instância, vamos dizer assim, religião, Supriu a instância social também. Os indígenas, por sua vez, naquele tempo do Brasil colonial,
eles não ficaram imunes às influências, né? Na organização das colônias, os missionários jesuítas, eles foram os primeiros a trabalhar na catequização desses povos, ou seja, para tentar ensinar a eles o costume da religião cristã. Por quê? Naquele tempo, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles acreditavam que os índios eram pagãos. Eles não tinham religião, eles eram pessoas hereges, que não tinham conhecimento. Eles diziam que os índios eram pessoas ignorantes por não seguirem a religião católica cristã e eles precisavam ser ensinados, certo? Então, esses jesuítas, eles chegaram aqui ao Brasil com essa missão de catequizar os índios, além de ensinar a cultura, ensinar a língua, certo? E aprender também a língua, no caso, a língua mais comum, o tupi, na época, eles tinham essa missão de ensinar a religião a esses povos, certo? Aos povos indígenas. Por isso, muitos eles utilizavam a língua indígena e o teatro, ou seja, uma forma mais persuasiva, mais lúdica, vamos dizer assim, para a conversão e a educação desses índios, ou seja, como se fosse um acordo com a fé católica, né? Aceitar a catequização foi uma estratégia e talvez essa tenha sido a única forma de resistência que os indígenas encontraram diante da cultura e da religião dos dominantes. Muitos fingiam aceitar aquela catequização, aceitar o que os jesuítas estavam fazendo, porém, às escondidas, eles continuavam praticando aquilo que eles acreditavam, né? Isso era uma forma de resistência mediante aquela situação. Eles não tinham muito papel de escolha, muita voz, então eles tinham que resistir de alguma forma e essa, às vezes, era a forma que eles encontraram, certo? Na composição desse mosaico religioso, uma peça fundamental e importante para a formação da matriz religiosa brasileira foi a contribuição dos escravos, certo? Escravos africanos, certo? Que desembarcaram no Brasil no período colonial. Da África, eles trouxeram, além da língua e dos costumes, o culto aos orixás e aos ancestrais, certo? As tradições religiosas de matriz africana e afro-brasileira cultuam seus ancestrais como forma de reverenciar sua memória e agradecer pela vida. No candomblé, o culto aos eguns tem a finalidade de homenagear os antepassados, reproduzindo práticas ancestrais africanas, tá certo? Tanto o culto aos orixás quanto o culto aos antepassados foram proibidos durante séculos, por isso os praticantes das tradições religiosas de matriz africana, eles mesclaram suas práticas à do cristianismo, pegando elementos do cristianismo para um pouco maquiar ou mascarar, vamos dizer assim, a religião deles, para dar um significado, certo? E posteriormente, as tradições indígenas, com a finalidade de manterem algo das suas tradições religiosas, suas memórias e seus costumes. Então, também era uma forma de resistência. Eles mesclarem um pouco para poder não vamos dizer assim, fazer morrer por completo aquilo que eles acreditavam, certo? Era uma resistência, tá bom? Então, tantas personalidades, tantas peças, elas foram apresentadas e acrescentadas a esse mosaico religioso brasileiro pelos imigrantes que chegaram ao longo dos últimos séculos, e eles continuaram chegando, como, por exemplo, os alemães, que trouxeram as correntes protestantes, né, tradicionais, como o luteranismo, que a gente vai ver isso posteriormente também na disciplina de História, os japoneses, que trouxeram o budismo e o shintoísmo, os judeus de vertente ortodoxa, que trouxeram o judaísmo, que foi misturado a elementos da cultura local, e os povos do Oriente, que trouxeram o islamismo. Além desses povos, muitos outros contribuíram e ainda contribuem de maneira significativa para a construção do que a gente pode chamar de pluralidade religiosa brasileira. Então, pessoal, por hoje a gente aprendeu muito, né? Podemos reconhecer isso,
no que diz respeito a essa formação religiosa brasileira, esse mosaico religioso. Quantas culturas, quantos povos que aqui vieram e contribuíram para que a gente chama hoje de pluralidade, né, dentro da religião. A gente viu aí os indígenas, os portugueses, vimos também os africanos, os alemães, os japoneses, os judeus e os povos do Oriente. Espero que vocês tenham entendido, façam suas anotações, certo? Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre isso e qualquer dúvida me procurem, tá bom? Fiquem com Deus e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.